A consolidação é a fase final do programa de recuperação fiscal, quando o devedor diz que impostos irá pagar e qual o número de parcelas. Quem pode explicar um pouco mais para a gente sobre isso é o delegado adjunto da Receita Federal, Demétrio Soares. Delegado, basicamente, quais são os objetivos do programa de recuperação fiscal e como que ele foi implementado desde 2014? Bom, o programa de recuperação fiscal, ele oferece para o contribuinte condições mais vantajosas para a quitação dos seus débitos. Então, em 2014, foi disponibilizada essa modalidade de parcelamento ao contribuinte. Naquela ocasião, ele deveria já iniciar os pagamentos. Em 2015 também, calculando o valor das parcelas. E agora chegou o momento dele dizer para a Receita Federal e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o número de parcelas em que ele deseja efetivamente efetuar esse pagamento, os seus pagamentos, e também quais são os débitos, e agora neste momento são apenas os débitos previdenciários, quais são os débitos previdenciários que ele pretende incluir no parcelamento. E isso até uma determinada data? Isso. Neste momento são os débitos, exclusivamente os débitos cujo vencimento se deu até 31 de dezembro de 2013. Débitos posteriores não estão na negociação? Débitos posteriores não estão contemplados nessa negociação. E fazendo a consolidação, então, ele literalmente liquida a pendência dele com a Receita Federal, pelo menos no que se refere à repactuação de valores? Isso. Uma vez deferida essa consolidação, ele vai efetuar normalmente o pagamento das parcelas. Interessante observar, neste momento, que o contribuinte que ainda não o fez deve se apressar, pois no momento em que ele efetua a consolidação, pode ser apurado algum débito, alguma divergência entre o que ele pagou e o que deveria ter pago, e esse pagamento que vai ser apontado, mostrado para o contribuinte, deve ser efetuado até o dia 29 agora, para que ele possa ter essa consolidação deferida. No que se referem a outros débitos que não foram ou não são de origem previdenciária, basicamente eles já foram definidos, já foram consolidados? Sim, o período de consolidação dos demais débitos, ou seja, dos débitos que não os previdenciários, já ocorreu no ano passado, entre o final de setembro e a primeira quinzena de outubro de 2015. Então, nesse momento, são apenas os débitos previdenciários, ou seja, junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social. E esse parcelamento ele pode ser feito de acordo com a disponibilidade do devedor, ou seja, dentro daquilo que é viável. Qual é o número máximo de parcelas, por exemplo? Perfeito. Diferentemente de um parcelamento convencional, cujo número de parcelas máximo que o contribuinte pode pagar o seu débito são 60 parcelas, no caso do refis, o contribuinte pode honrar o pagamento dos seus débitos em até 180 prestações. Isso com isenção de juros e multas ou pelo menos desconto? Perfeito, com redução de juros e multa. Essas são as condições vantajosas, características do programa de recuperação fiscal. Agora, o prazo, então, para a consolidação, deixando bem claro, encerra na sexta-feira, dia 29 de julho. Perfeitamente, e o contribuinte que ainda não fez deve se apressar para fazê-lo. Muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com Demétrio Soares, delegado adjunto da Receita Federal em Ponta Grossa. Ney Herman para o Jornal da Cidade.